Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui a quinta aula de Teologia Sistemática 6, matéria de escatologia, é o último bloco, tá bom? Nossas aulas estão sendo gravadas. Antes de lermos o resumo, deixa eu passar rapidamente aqui. Agora nós estaremos falando um pouco sobre os anjos. O professor José Ribeiro, quando ele dá aula de escatologia, muitas vezes ele dá aula de escatologia e depois ele dá também uma matéria só de angiologia. Eu prefiro unir as duas e gastar um tempo considerável com vocês, sabendo que o livro, o texto, já vai ser uma leitura muito boa. Por quê, irmãos? É importante a gente conhecer um pouco da natureza desses seres espirituais. Ao mesmo tempo, por serem seres espirituais, e a Bíblia traçar e escrever e relatar poucas coisas sobre eles, eu não quero também entrar em debates além do que a Bíblia ensina. Algumas coisas sabemos, muitas outras deduzimos, e em um mundo, então, especulamos. Então, vamos lá. A Bíblia retrata algumas coisas, e várias outras nós especulamos. E em um mundo de coisas a gente, vai reconstruindo, vai trazendo o que achamos, e aqui tome muito cuidado sobre essa questão, tá bom, meus irmãos? Vamos ficar principalmente no que a Bíblia ensina. E no material do nosso irmão Hobbes, vocês verão que na doutrina de Deus, na parte 2 do livro-texto, no capítulo de número 19 e 20, ele fala sobre os anjos, Satanás e os demônios. Aí você fala assim, pastor, mas por que o Hobbes, ele quis unir anjos, Satanás e os demônios na doutrina de Deus? É porque ele veio falando muito sobre a existência de Deus, a cognoscibilidade de Deus, o caráter de Deus, aí onde ele fala sobre os atributos comunicáveis e incomunicáveis, o caráter de Deus, Deus como trindade, a criação, a providência divina, os milagres, a oração, e aí ele cita também que esse Deus que criou tudo também criou os anjos e criou os demônios. Eu colocaria os anjos e os demônios em outra parte, ou uma parte separada, ou uniria a escatologia. Mas ele achou por bem fazer assim, tá bom? Então, o que acontece? No capítulo de número 19, que está na página 323, começa falando sobre os anjos. Quem são os anjos? Porque Deus os criou. E no capítulo 20, Satanás e os demônios. Como devem os cristãos encarar hoje Satanás e os demônios? E a questão da batalha espiritual. Percebam, aqui responde um pouco as nossas perguntas da primeira aula de hoje. Lembrando que a gente está na terceira aula e as nossas aulas estão sendo gravadas. Então, lendo rapidamente aqui os slides, tem poucos slides, os seres espirituais, anjos. Os anjos não existem desde sempre, fazem parte do universo que Deus criou. Neemias 9:6, Salmo 148, 2 e 5, Colossenses 1:16, 2 Pedro 2:4, Judas 6, Mateus 28:5, Atos 12, 6 a 11, Apocalipse 4:11 e 5:11. Ou seja, os anjos, eles não são eternos. Eles também foram criados. Deus é eterno. Os anjos são criados e estão até hoje existindo. Diferente de nós, que nascemos e morremos, os anjos não, eles existiram um dia, uns estão ao lado de Deus e outros foram sentenciados, caíram, mas eles não têm essa natureza como a nossa, tá bom? Então, eles, vamos dizer assim, eles têm essa característica de se perdurar. Segundo, os seres espirituais anjos, que tipo existem, a Bíblia fala? Os querubins, que receberam
a tarefa de guardar a entrada do Jardim do Éden, Gênesis 3:24, e o próprio Deus está entronizado acima dos querubins, Salmos 18:10, Ezequiel 10, do 1 ao 22. Existem outros seres que são os serafins, continuamente adoram o Senhor e clamam uns aos outros, Isaías 6:3, e os seres viventes, que circundam o trono de Deus, como está lá em Ezequiel 1, 5 a 14, Apocalipse 4, 6 a 8. Existe também aquilo que chamamos de anjos. Então, percebam, querubins, serafins, anjos, que mais? Arcanjos, ou seja, há uma categoria. E eu não estou citando também os 24 anciãos, que estão lá no trono de Deus, como Apocalipse menciona. Ou seja, há um universo de seres celestiais do bem. E entendemos que uma parte desses seres do bem se rebelaram contra Deus e foram expulsos do céu. É aí onde nascem os demônios. A gente vai chegar lá, tá bom? Então, continuando aqui. Os seres espirituais demônios são seres espirituais criados, dotados de discernimento moral e elevada inteligência, mas desprovidos de corpo físicos. Anjos maus que pecaram contra Deus e hoje continuamente praticam o mal no mundo. Gênesis 3, 1 a 5, 2 Pedro 2, 4 e Judas 6. Tá bom? Seres espirituais, Satanás é o nome do chefe dos demônios. Seu nome significa adversário. Mateus 4:1, 13:39, 25:41, Apocalipse 12:9, 22, Gênesis 3:1 e 14, 2 Coríntios 11:3, Apocalipse 12:9, Apocalipse 22, Mateus 10:24, 12:24 e 27, Lucas 11:15, João 12:31, João 14:30 e João 16:11. Tá bom, meus irmãos? Então, os slides eram só esses. E agora a gente vai aqui, então, para o resumo do Gruden. A gente vai ler aqui um pouco agora do resumo, tá bom? Sobre os slides, alguma pergunta? Eu sei que a gente fez uma leitura bem rápida, né? Para a gente ganhar tempo. Para a gente agora ir para o ponto aqui. Irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui bem rápida sobre esse ponto. A gente vai continuar na semana que vem sobre isso. Não vai dar para a gente terminar hoje. Tomem muito cuidado com essa questão da angiologia, tá bom? Ela existe, ou seja, nós não podemos ir para os exageros. Não existe. Assim como nós não vemos Deus, nós também não vemos os anjos. Mas eles existem. Nós não podemos ir para os exageros, nem da negação e nem das crendices. Porque o desequilíbrio sobre esse tema também tem adoecido muitos filhos de Deus. E tem adoecido assim como os dons. Os dons espirituais são maravilhosos, vieram do Espírito Santo, mas o desequilíbrio com relação aos dons acabam fazendo de algo lindo um problema. Então, o assunto sobre os anjos deve ser tratado com muita seriedade, com muito critério, com muito temor e, ao mesmo tempo, com muita sobriedade. Por quê? Porque é um terreno espirituoso. Lembra que eu falei na minha segunda aula de hoje, nos meus devaneios, que eu acredito que um dia Deus vai permitir com que a gente vislumbre o mundo espiritual, assim como Deus nos deu o conhecimento de várias coisas da vida humana, do corpo humano, da natureza, das leis da gravidade, das leis do universo, da temperatura, daquilo que vemos e que não vemos. Eu acredito que um dia nós seremos dotados também com essa graça divina, repito, graça divina, em que nós vislumbraremos o mundo espiritual. E quem sabe a gente vai ver esse lado divino e o lado macabro. Quem sabe? Não sei, eu deduzo. Uma coisa eu sei, de uma forma ou outra a ciência tem estudado o mundo espiritual e as pessoas têm começado, até mesmo por causa das escrituras e por causa da Bíblia, descoberto certas coisas. Podem ver que isso acontece até no mundo real, meus irmãos.
Muitas vezes por causa de uma ficção, de um filme, de uma literatura, os cientistas começam a trabalhar e quando vão ver descobrem algo, tá? Então, assim, esse é um tema que a gente tem que tomar muito cuidado. Ora, porque ele existe, é invisível, a gente não sabe, mas ora também porque pode ser que a gente tenha experiências. Eu, particularmente, conheci até hoje apenas uma pessoa que disse ter visto algo assim na vida dela. É um pastor que eu o conheci, ele era lá de Brasília, não sei se ainda está vivo. Certa ocasião, ele disse, contou num congresso de pastores, ele era muito respeitado, irmãos, só para vocês terem uma ideia, ele era do exército, então uma pessoa de uma mente crítica muito grande, pastor Vilarindo Silva. Ele contou que, certa ocasião, ele estava num lugar e que ali apresentou-se para ele alguém que falou toda a vida dele, e ele falou, ninguém sabe disso. E aquele ser falou para ele, entregou algum recado da parte de Deus, e depois desapareceu. Então, diante do testemunho dele, e por ser uma pessoa idônea e muito séria, eu particularmente acredito nessa possibilidade de ter sido real. Só para vocês terem uma ideia, irmãos, o pastor Vilarindo, lá em Brasília, ele foi um pastor muito influente, lá em Brasília. Lembram que quando o Collor recebeu o impeachment, o pastor Vilarindo foi orar pelo Collor. Ou seja, o pastor Vilarindo, ele tinha tudo para ser uma pessoa muito vaidosa no meio dos políticos. E ele nunca foi. Sempre foi um cristão muito piedoso, muito sério. Para a minha vida, o pastor Vilarindo teve um significado muito grande. Eu já contei várias experiências, várias vezes para vocês, que em uma aula de seminário Deus me restaurou. Foi numa aula que ele foi pregar para nós. Deus usou a vida dele simplesmente na palavra, irmãos, pregando a palavra. Ali foi o meu momento de reconciliação com Deus, de um dilema que eu estava vivendo, e eu nunca mais me esqueci. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande por ele, nunca tive muito contato com ele, para não dizer assim, eu tive 2 apenas contatos, nesse dia da aula e num congresso de pastores. Mas nesse congresso de pastores ele contou essa experiência e eu fiquei muito impressionado. Até onde eu sei, sempre foi uma pessoa muito idônea, tá bom? Então, eu estou fazendo esse comentário para mostrar que esse é um assunto muito sério. Mas é um assunto que nós também, povo de Deus, e principalmente pentecostais e avivados, aí aqui viaja na maionese. E aqui é visão de anjo, é manifestação, e é anjo com espada, espada desembainhada, e aí, meus irmãos, a ficção evangélica vai longe, entendeu? Eu não estou dizendo que não existe, você vê, eu acabei de dizer, mas a gente tem que tomar cuidado, tá, meus irmãos? Tá bom? Então, Tomé, leia para nós aqui, o que são os anjos? Podemos dar a anjos a seguinte definição: anjos são seres espirituais criados, dotados de juízo moral e alta inteligência, mas desprovido de corpos físicos. Joia. Eu vou, já como eu disse, eu queria gastar pouco tempo, né? Então nós não vamos se alongar. Eu vou dar apenas aqui uma breve síntese disso daqui, ó. Seres espirituais, também criados, logo, eles têm uma semelhança conosco, tem um ponto, e aí tem toda uma vida imortal diante deles. Né? Deus é o único eterno, né? Aquele símbolo da eternidade. Deus é o único eterno. Todos os demais seres são, eu diria, imortais, né? Temos um começo, mas não teremos um fim, ou para a vida com Deus ou para a destruição eterna. Agora, olha só que interessante, voltando aqui. Criados, dotados de juízo moral, alta inteligência, mas desprovidos de corpos físicos. Pensemos por um instante. Assim são os anjos do bem, e assim são os demônios, irmãos. Olha aqui que curioso, hein? O acervo do maligno é muito grande.
porque o maligno existe antes de nós. Então, o maligno, tanto Satanás quanto os demônios, tem um acervo da vida humana desde o Éden, meus irmãos. Está entendendo como o nosso arqui-inimigo não deixa de ser inteligência? Tiveram juízo moral, mas se perderam, mas eles têm uma inteligência, só não tem corpo físico. Né? Eu estou falando dos demônios para mostrar que a luta espiritual, e por isso que esse tema ele é muito legal, esse tema é importante, é por isso que depois que estudarmos aqui, a gente vai lá para o falso profeta, para a besta, tá bom? E para finalizar... Depois, eu preciso sair, Tá sair. Mas deixa eu só fazer uma pergunta. Você pode responder depois. Como é que o pastor explicaria os anjos que comeram e beberam com Abraão, os anjos que os homens de Sodoma e Gomorra queriam pegar, e aquela passagem que está no Novo Testamento, que alguns, sem perceber, acolheram anjos? Fica para depois que tá bom. Isso, você pode sair, tá gravado, aí se depois você ouvir lá, eu vou responder aqui para vocês. A leitura que fica tranquilo, tá, Marcão? Eu sei que você tem hora, né? Eu ia perguntar a mesma coisa. Isso. A leitura que eu faço é simples. Assim como Jesus ressurreto, ele comeu com os apóstolos, ele passou pela parede, ele tinha um corpo glorificado, os anjos são seres espirituais que, segundo a vontade de Deus, eles podem ter uma atuação aqui conosco. Eles interagem. Irmãos, olha só que a minha explicação é essa. É um mundo espiritual que, segundo os desígnios e propósitos de Deus, interage com o mundo físico. Aqui está o mundo físico. Mas Deus vai interagir segundo a sua presciência, segundo a sua soberania. Irmão, me explica como uma oração pode subir diante do trono de Deus, passa umas palavras pelo trono de Deus. E Deus consente, quando Deus responde uma oração, Deus faz um milagre. Me explica o poder de uma oração. Dá para explicar? O poder de uma oração que fazemos em nome de Jesus? E quando a Bíblia fala que Deus traz respostas por anjos. Ora, a minha oração, vamos imaginar um trono de Deus, né? A minha oração passa pelo trono de Deus e quando ela volta como uma bomba de milagre. Ora, é simplesmente a palavra de Deus e ora é o quê? É o próprio Deus realizando um milagre enviando anjos. Ou seja, como que eu enxergo essa questão? Que o mundo físico e o mundo espiritual, eles estão de forma, eu diria, totalmente correlacionadas. No entanto, segundo a vontade de Deus, Deus vai manifestar com atuações físicas para mostrar a glória dele. Então, eu não vejo nenhuma diferença de um milagre para uma atuação de um anjo. Para mim, é totalmente coerente um anjo agir, movimentar, tocar, falar, nenhum problema. Porque Deus deixou eles à disposição da espiritualidade, mas na espiritualidade pode ter materialidade. Agora, nem toda materialidade tem espiritualidade. Pode ver que a gente só começa a desfrutar da espiritualidade pelos óculos da fé, pela graça de Deus. A nossa materialidade sem Deus pode até ter uma espiritualidade demoníaca, mas não a divina. Vamos lá, uma outra coisa aqui. Dentro da espiritualidade, vamos imaginar agora, só para dar essa resposta, vamos imaginar aqui os demônios, né? Então, aqui estão os anjos, o mundo espiritual do bem, e amarelo estão os demônios. Ora, me explica uma possessão demoníaca. Me explica um milagre maligno. Meus irmãos, a gente não pode dizer que todo mundo é charlatão. Tem milagres, sim, no mundo macabro. Agora, é pela força de quem? Do diabo, dos demônios. Deus está consentindo, sim. Então, toda essa atuação espirituosa, ela acontece. Podem ver que um demônio, ou os demônios, para eles atuarem, eles precisam o quê? Eles precisam ou eles serem convidados, ou nós precisamos entrar no território deles.
Eu sei que a palavra legalidade é uma coisa que eu não gosto muito, mas seria essa palavra. Essa palavra foi distorcida pelos bobinhos, mas percebam, a verdadeira espiritualidade no mundo de Deus, como eu mencionei há pouco, né, querendo dar essa ideia, Deus ele pode atuar conosco, né? E não tem nenhum problema anjo comer, não tem nenhum problema anjo tocar, não tem nenhum problema. Porque, irmãos, Deus pode trazer respostas de milagres poderosos, como foi o caso de João, recebendo uma visão e recebendo ali comunicação do anjo. Ou seja, vamos lá, meus irmãos, o anjo falou com João. João, escreve. João, faz isso. João, vem para cá. João, vai para lá. Houve uma interação espirituosa. Foi no mundo espiritual, foi no mundo físico, foram palavras. Vamos agora aqui dizer duas coisas, irmãos. O som, tecnicamente, é algo físico, concorda? Agora eu digo, e o som da voz de Deus é físico ou espiritual? Abre uma dimensão que a gente não compreende, mas Deus fala. Percebam, as palavras de Deus no mundo espiritual podem não ter a mesma dimensão física, humana, como é o nosso som, mas há uma voz que ecoa. Podem ver que a Bíblia ela vem de Deus. São as palavras de Deus. Deus é quem, meus irmãos? Vamos lembrar as definições mais básicas. Deus é espírito, Deus não é corpo, Deus é espírito. Logo, o espírito fala. Mas ele fala de forma audível à nossa ciência humana ou ele fala de uma forma em que abarca tudo? Meus irmãos, então é isso que eu digo. O mundo físico, né? Voltando aqui, o mundo físico, na minha opinião, né? Esse mundo físico, ele está totalmente envolvido, ou melhor, o mundo espiritual está totalmente, o vermelho aqui no caso seria o físico, tá? O mundo espiritual abarca tudo, né? O mundo espiritual abarca tudo. Há um som, se a gente poderia dizer, e aqui, deixa eu até concluir com essas palavras, meus irmãos. Eu me lembro que tinha um irmão chamado Ricardes, há muitos anos que eu não o vejo, mas ele falava uma frase muito linda que eu nunca mais me esqueci, eu aprendi com ele, que Deus fala conosco, e muitas vezes ele não necessariamente dita uma palavra ou dá uma palavra, mas ele imprime no nosso espírito o que ele quer de nós. Nós sabemos que Deus está falando. Aí eu te pergunto, é um som que o nosso ouvido percebe? Ou que é imprimido no nosso espírito, na nossa alma, na nossa mente, de uma forma misteriosa? E como sabemos que Deus falou? Porque aquilo que ele falou, ele vai cumprir. Ora, então, Deus pode falar de forma audível, como ele falava com Isaías, porque pode ver que o próprio Isaías dizia que Deus todas as manhãs falava com ele. Deus pode falar conosco, como ele deixou a Bíblia, como ele deixou os profetas, deixa os pastores. Mas percebam que na minha concepção, esse mundo espiritual é aqui onde os anjos estão. A gente está aqui no mundo terreno, no mundo humano, e aqui é o mundo espiritual, onde Deus está com toda a obra divina. Então, há uma interação entre o espírito e o divino com o humano. Felizes são esses que se interagem. Agora, como eu disse, e os demônios? Os demônios estão por aqui também, meus irmãos. A ideia do diabo amarrado, eu entendi a proposta do pastor presbiteriano, mas ele está solto, mas sobre um território que é o território do pecado. É por isso que a obra de Cristo venceu o diabo. Mas, assim, se a gente, como cristão hoje, começar a pecar, não vai ser o nosso título, não vai ser a nossa história que vai expulsar o demônio, né? Perceba que se a gente começar, em nome de Cristo, andar no território do capeta, a gente começa a andar aqui, acabou. O diabo vai fazer a arruaça na nossa vida, como foi na vida de Saul, como foi na vida de Ananias, de Safira, como foi na vida de Judas Iscariotes. Entrou no território do diabo, né? Eu gosto de dizer, meus irmãos, que o diabo é que nem um cachorro, né? Não é nem um pitbull, é um vira-lata. Aqui tem os dentes afiados, que está amarrado aqui, mas a corrente dele pega todo esse pedaço aqui.
Entrou no território dele, vai tomar mordida. Ah, mas é um cachorro atropelado. Mas, ó, faz um estrago medonho. Um capetinha faz um estrago medonho. E eu ia até... Bom, essa era a minha resposta para o Tomé, depois a gente vai continuar, né? Então fica aqui para vocês. Eu quero dar uma única sugestão. Leiam o livro de C.S. Lewis. C.S. Lewis, chamado Uma Carta do Diabo ao Seu Aprendiz. É genial. É uma ficção que vale a pena vocês lerem. Ele conta e ele monta uma história baseada num demônio experiente, ensinando um demônio novinho como capturar ou prender as almas humanas diante do inimigo deles, que é Deus. Então, é uma ficção maravilhosa, né? Então, ele vai tratar Deus como inimigo, e assim, é muito legal, é uma ficção que o nosso grande professor C.S. Lewis escreveu. Fica aí essa obra para vocês lerem e se deliciarem, né? Tá bom? Beleza, meus irmãos? Essa pergunta do Tomé, eu ia repassar para ele, porque aí o texto fala que eles são desprovidos de corpo físico. A questão do anjo lá que conheceu, teve relação sexual. Ao mesmo tempo, o espírito, né? Deus, quando aparece para Adão, ele não estava em corpo também. Espírito, Deus é espírito, adora o espírito de verdade. E Deus, quando aparece para Moisés, também estava em espírito, na sarça. Então, dando uma analogicamente, em relação ao anjo também, porque anjo é espiritual, não tem corpo físico, como fala, desprovido de corpo físico. Aí, então, mas você vê, né, Júlio, quando eles comem, por exemplo, né? então, mas estou falando, por isso que é controvertido, porque como apareceu até para Ló lá. Exato. Então, agora, imaginar que ele também tiveram relações, né? Os filhos dos homens. Agora, sabe qual que é sabe onde para mim, Júnior, eu fecharia essa questão? Porque Jesus ele disse categoricamente que os anjos são assexuados. Ponto. Não tem como ter. Hã? Então, anjos. Não entendi. Você não se casa, não se dá um casamento. Falar no reino dos céus. Acabou. E aí dá a ideia de assexuados, não que tem genitálias. Genitálias é para seres vivos que precisam copular. Podem ver que, mais um detalhe, anjos foram criados individualmente. Não me pergunte como. Não é o anjo que deitou-se com a anja, entendeu? Não tem anjo e anja. Anjo é uma espécie só. Exato. Podem ver que nós descendemos, é um homem com uma mulher, que intimamente gera um homem e uma mulher, e aí vai. No mundo dos anjos não é assim. E Jesus disse que eles não têm sexo. Logo, como haverá relação? Só aí já quebra a teoria de que os filhos dos homens não se deitaram. Para mim, ali, os filhos dos homens são os descendentes obedientes de Deus, de Sete, ou melhor, os filhos dos homens são os descendentes de Caim, e os filhos de Deus são os descendentes de Sete. Simples. De Sete e Caim. Sem Caim. Acabou. Tenho que falar. Senão, né? Ia ter controle da natalidade no céu. E essa teoria de que eles se deitaram, como eu disse, Jesus disse que eles não têm sexo. Acabou. O mestre disse. Acabou. Mas tudo bem, é uma especulação. Tudo bem, pode ter 1000 especulações. Assim como aqueles seres que a gente vai estudar depois, que vão se levantar do abismo, é um mistério, tem muita coisa que é mistério, mas a gente não... Eu acho que quando a gente divaga demais, a gente abre um leque um pouco perigoso. Mas tem muitos pastores, inclusive, que gostam desse assunto, né, Júnior? Então, a gente respeita e vamos estudando, né? Tá bom? Fechado, minhas irmãs e irmãos? Ok. Terminamos? Ok. Então, que Deus abençoe. Querendo Deus, nos vemos amanhã na igreja e quinta-feira na aula, tá bom? Tá joia. Qualquer dúvida, mandem no grupo. Deus abençoe. Certinho. Deus abençoe. Até mais. Boa noite. Boa noite. Amém. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.